Rapaz, será que o Flamengo vai realmente perder Everton Ribeiro? Bruno Henrique tem mais um jogador também que está aí possivelmente saindo do Flamengo. Eu vou falar se eles vão sair ou não. Tudo depende de uma ação. Tudo depende de uma ação. Quer saber de qual? Fica no vídeo de hoje. Então a gente vai falar também, né, sobre essa possível ida aí do Everton Ribeiro do Flamengo para o Corinthians. E aí eu quero te perguntar, torcedor do Corinthians, acha que seria bom o Everton Ribeiro no Corinthians? Acha que cairia bem? Você apoia essa contratação? E eu vou te perguntar aí, torcedor do Flamengo, você acha que já deu pro Everton Ribeiro no Flamengo? Ele deve sair de fato? Ou a diretoria deve tentar de tudo para mantê-lo ali na equipe? Comenta aí, deixa aí nos comentários. Além disso, eu quero falar também sobre o Andrei tá tendo uns problemas. O Andrei, a joia ali do Vasco, tá tendo uns problemas justamente com o Vasco, tá bom? Tanto que ali o advogado do Andrei vai acionar o Vasco na justiça, detonou o Vasco ali, eu vou te falar sobre isso hoje, então fica até o final do vídeo que é muito importante. Caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo, deixe o seu like, inscreva-se, tá bom? Porque eu acredito que você não é inscrito, eu sei que você não é inscrito ainda, então inscreva-se aí, não vai te custar nada, mas pra mim vai fazer uma total diferença, beleza? E bora pros assuntos aí que eu sei que é isso que tu quer saber no final das contas. O Corinthians vai de mal a pior. É isso mesmo? Pelo menos essa é a minha particular opinião, e não é querendo desmerecer, não, mas é quando a gente olha o Corinthians hoje na posição ali na zona de rebaixamento, né, a gente chega a ficar impressionado, né, porque e é o time que teve inclusive ali a certa dificuldade para passar contra o Clube do Remo, um time de Série C, inclusive, a camisa que eu estou é do Clube do Remo, tá bom? As duas camisas ali atrás, né, teve o Cuca saindo por conta da pressão no final das contas, aí chega o Luxemburgo, parece que as coisas vão melhorar, mas não. O Corinthians vai para a zona de rebaixamento e agora tem peças saindo aí, inclusive, né, tem uma peça aí que não está aqui na lista, mas que o torcedor corintiano tá aí, de certa forma, cobrando bastante, pelo menos eu vi as movimentações dos torcedores do Corinthians a respeito disso, que é o Yuri Alberto, tá? O pessoal na bronca, Yuri Alberto não tá marcando gol, que isso? A gente mandou uns e outros jogadores lá pro Zenit, o Yuri Alberto não está. Enfim, aí, torcedor do Corinthians, você já vai comentar aí se você gostaria que o Yuri Alberto, ele saísse do Corinthians, né? Sei lá, fosse pro banco, deixa aí nos comentários. Mas as peças, né, do Corinthians que estão sendo afastadas, enfim, que não vão mais jogar pelo clube, são as seguintes. Confere comigo as notícias que saíram, a notícia que saiu a respeito do Corinthians, né? Barca no Corinthians, né? A chamada ali da notícia. Após Balbuena, Duqueiroz e Júnior Moraes serem afastados, né, do timão, o volante Paulinho também não deve mais jogar pelo clube, o Paulinho. E aí eu vou te perguntar uma coisa, vai fazer falta? Vai fazer falta no timão? Né? A atuação do Paulinho você estava gostando? E agora eu vou perguntar para o torcedor que não é do Corinthians. Você acha que é um reforço para os outros times? A saída do Paulinho, ela é boa para os adversários do Corinthians? Né? Você que torce para outro time aí, qualquer que seja que esteja na Série A e que vai enfrentar o Corinthians, né, acha que o Corinthians ele perde qualidade com a saída, com o afastamento do Paulinho, né, e não vai mais jogar pelo clube. Mas se, né, o Corinthians está perdendo jogadores aí, tendo peças que não estão sendo produtivas ao olhar da comissão técnica e essas peças estão sendo afastadas, temos a chegada aí de um novo jogador oriundo, tá vindo lá do Flamengo. A gente vai falar sobre isso ainda, fica comigo. Mas antes, deixa eu comentar o seguinte contigo. O Andrei, que é a joia aí do Vasco, né, que foi vendido para o Chelsea. E só dando um contexto para vocês aqui, o Chelsea comprou o Andrei, né, mas o Vasco também precisava pagar uma parte ali do valor para o próprio Andrei. Né? E aí parece que o Vasco não está repassando esse valor para o Andrei, passou uma parcela de 3, né? E no final das contas, o advogado do Andrei, né? Ele vai acionar o Vasco na justiça, inclusive deu declarações ali duríssimas, tá bom? A respeito do Vasco, tá? Então, veja aqui comigo a notícia que saiu, a fonte é ESPN e saiu a seguinte notícia. André Ribeiro, advogado do volante Andrei, vai acionar o Vasco na justiça e detona a gestão do clube. Abre aspas para o advogado. Haviam confirmado por escrito que o pagamento seria ontem e não avisaram nada sobre a mudança. Já iremos entrar com ações agora, não vamos mais esperar. Andrei voltou ao Vasco, aceitou parcelar o valor que já estava vencido, acreditou na promessa do clube e foi desrespeitado. Porém, segundo o advogado, a dívida não deve afetar o futuro do volante em campo pelo Vasco.
Novamente, aspas aqui para o advogado. São coisas distintas. O descontentamento do atleta e de seu staff é que todos os pedidos do Vasco para o retorno dele foram atendidos. Ele tem amor e carinho pelo clube, e isso pesou na decisão. Ocorre que agora sequer recebeu qualquer satisfação de uma situação de atrasos de pagamentos que já se arrastam por meses. Isso nos leva a questionar a própria estrutura das SAFs e os riscos de tradicionais clubes brasileiros ficarem nas mãos de grupos estrangeiros sem qualquer garantia de que obrigações financeiras, sejam cumpridas. É o novo modelo SAF, mas a velha falta de gestão de sempre. E aí foi incisivo, né? Declamou palavras duríssimas o advogado, né, ali do Andrei, né, vai acionar o Vasco na justiça. E aí ele tem razão? Não tem razão? Deixa aí nos comentários. Só falando aqui que a respeito do Andrei, tá? Essa é uma dívida que são 12 milhões, tá? No valor de 12 milhões, que ainda são relativas ali àquela venda do Andrei ao Chelsea, tá bom? Lembrando que o Andrei ele tem o direito a receber esse valor. Tá? E a SAF do Vasco, né, esse novo modelo de gestão, aí, a 777, né, fez um acordo para o Andrei voltar para o Vasco, né, por empréstimo, e se comprometeu, a 777 que administra o Vasco, tá? E se comprometeu a quitar esses 12 milhões em 3 parcelas. Só que, segundo a notícia, né, a última parcela deveria ser efetuada e ela deveria ser paga em abril. Porém, continua a notícia, apenas uma parcela foi paga até agora. Ou seja, no final das contas parece que se de 3 parcelas, né, referentes ali a 12 milhões que teria que receber o André. Inclusive, esses 12 milhões, eles não deveriam ser parcelados, tá? O André aceitou voltar a jogar aqui no Vasco, né, durante esse tempo, até poder conseguir a pontuação para ir para o Chelsea, e aceitou ainda parcelar o valor que ele não deveria receber parcelado. E quando fica essas 3 parcelas, né, o Vasco, no final das contas, deposita apenas uma parcela e não deposita as outras 2 e não dá qualquer satisfação. Então essa foi a coisa que mais deixou irritado, de fato, ali o jogador e pelo menos ali as pessoas que trabalham com ele, né? É que satisfação não houvera nenhuma por parte do Vasco. E aí, enfim, será que isso pode afetar a relação entre André e Vasco, né, dentro de campo? Aqui a notícia, o advogado fala que não, que isso não vai aceitar, né? André é profissional, tudo mais, mas quem sabe, né? Outra coisa que eu queria comentar contigo, e agora o torcedor do Flamengo, ou ele vai ficar muito feliz, ou ele vai ficar muito estremecido ali, muito tempestuoso, tá? E a mesma coisa o torcedor do Corinthians. Ou ele vai pensar, eu acho que o corintiano nem vai ficar tempestuoso, nem vai ficar bravo, tá? Eu acho que ele vai pensar, não, ou ele vai pensar muito, muito, muito bom essa notícia, muito boa, ou ele vai pensar assim mesmo, talvez seja bom, mas eu acho que não era nesse sentido. A notícia que saiu é basicamente essa. Daqui a cerca de 2 semanas, né, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e Bruno Henrique ficarão livres para assinar pré-contrato com qualquer clube e sair de graça do Flamengo ao fim do ano. Aí, o que eu tinha dito para vocês. A diretoria rubro-negra ainda não procurou nenhum dos 3 para falar sobre renovação contratual. As conversas só devem ocorrer ao final da temporada. E aí, né, daqui a cerca de 2 semanas, eles vão poder assinar pré-contrato com qualquer equipe que seja. Né? Mas a diretoria fala, não, as conversas só se darão ali ao final da temporada. Quem sabe eles já tenham assinado, já tenham apalavrado aí com outro clube. Pode ser uma coisa má, né, pro Flamengo. E aí, qual desses 3 jogadores mais faria falta aí no Flamengo? O torcedor do Flamengo comenta aí pra mim. Em contrapartida, após sair essa notícia, houve uma notícia aí que animou um pouquinho os torcedores do Corinthians, e é exatamente isso que tu vai me falar agora nos comentários. Aliás, tu vai também deixar teu like e se inscrever, porque eu acho que tu não é inscrito, tá bom? Mas a notícia que saiu foi basicamente essa aqui, lerei para os senhores. O Neto informa na Band, né? O craque Neto informou na Band, e aí tu pode questionar a respeito da fonte, né? Mas a informação do craque Neto ali, que tá por dentro, né, dos bastidores do Corinthians também, né, ele que já jogou no Corinthians. O Neto informa na Band que o Corinthians está em negociação com o Everton Ribeiro para 2024, ou seja, já está em negociação, enquanto o Flamengo fala, não, ao final da temporada a gente vai tentar fechar, conversar, retomar as conversas, algo muito nesse sentido. O Neto informa que o Corinthians já está em negociação, tá? Está em negociação com o Everton Ribeiro para tê-lo aí possivelmente em 2024. O contrato, né, do Camisa 7 com o Flamengo se encerra no fim desse ano. O contrato encerra-se no fim desse ano, mas
daqui a 2 semanas eles ficarão livres, né, para assinar pré-contrato com qualquer equipe, né? E o Corinthians já parece que está aí tendo conversas, né? Se tem negociação, tem conversas, enquanto o Flamengo prefere postergar, falar não, final do ano, final da temporada. Mas quem fica feliz, quem fica triste com uma notícia dessa, eu quero saber de ti, torcedor corintiano, eu quero saber de ti, torcedor do Mengão também, comenta aí pra mim. Não esquece de se inscrever, te vejo no próximo vídeo, tchau.